O Daniel estava falando sobre Mateus 7, né, a parábola da edificação. E eu queria compartilhar um sentimento que eu tive durante a semana lendo, né, relendo o livro do A Vida em Comunhão, né, e o tema que nós vamos tratar hoje sobre confissão de pecados e a ceia do Senhor. Eu fui muito tocado por uma palavra sobre integridade. Eu creio que o Senhor está pedindo da igreja dele uma vida íntegra. Parece que tudo que a gente tem feito, tudo que a gente procura se envolver é fragmentado nesses dias, nesse tempo, porque as pessoas não conseguem ser inteiras, serem propositivas, se dar por completo, porque parece que nada as satisfaz. Isso tem muito a ver com o dono do coração. A nossa integridade, ela depende de quem é o dono do nosso coração. E integridade tem a ver com sermos um ser completo, inteiro, independente de onde estivermos, nós somos uma coisa. E para crentes tem muito a ver com nós somos íntegros, nós somos os mesmos aqui e nós somos os mesmos na nossa casa. E isso vai falar muito sobre um caminho de andar em santidade, um caminho de se voltar para o Senhor de todo o coração. Eu tenho observado muitos crentes perdidos na busca por felicidade nessa era. Meu irmão, minha irmã, se você tem colocado seu coração nessas coisas, você vai se frustrar. Não existe nada e nem ninguém que pode conduzir a nossa vida a triunfo, a glória, que não seja Jesus. Ou você não é um cristão. Se você pertence a Cristo, você é uma nova criatura, logo toda a sua vida precisa ser vivida pela causa de Cristo. E a gente vive essa guerra nos dias de hoje. Eu quero falar um pouco sobre isso. Nós estamos no último capítulo do Vida em Comunhão de Dietrich Bonhoeffer. O capítulo de hoje fala sobre confissão de pecados e a ceia do Senhor. São duas coisas que os crentes entendem muito mal. Confessar pecados e a ceia do Senhor. E o Bonhoeffer, ele junta essas duas coisas de uma maneira muito brilhante, porque essas coisas estão totalmente unidas pela visão de como Deus construiu a redenção. Porque a confissão de pecados, ela sempre vai nos lembrar uma condição que nós temos, que estamos sendo regenerados, redimidos. Nós temos o Espírito Santo, fomos salvos, recebemos vida, mas estamos num corpo corruptível, um corpo que peca, uma carne que nos faz pecar. E por isso, a confissão de pecado é um meio para o qual nos liga sempre ao corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele é feito para a comunhão, por isso que existe a ceia do Senhor. Para lembrarmos que ser cristão é uma comunidade familiar, que ninguém vive sozinho. E se você é um cristão, está vivendo dentro dessa ótica, você precisa rever seu cristianismo. Hoje, nesse domingo. Porque Jesus não morreu para formar um corpo com muitos membros para você escolher o que vai fazer. Não é você que dá destino à sua vida, é a palavra de Deus. Logo, pensar nessa manhã sobre confissão de pecados, mas a ceia do Senhor vai traçar esse caminho
de confronto na nossa mente e nas nossas práticas. Nós não somos aqueles que estamos vivendo a vida deliberadamente, um dia após o outro, deixa acontecer naturalmente. Esse hino não é para nós, entende? O hino que cabe para nós é ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas por que os crentes de hoje têm vivido uma vida que, com tanto desapego das disciplinas espirituais que foi falado ontem aqui com as mulheres, de tudo que envolve uma vida cristã, que nos tira desse lugar, como eu comecei a falar, de integridade? Por que há tanta dicotomia em nosso meio, irmãos? Porque nós conseguimos ser algo aqui dia de domingo e segunda-feira não conseguimos ser mais cristãos. Existe algo na nossa jornada que precisa ser consertado. Pensando aqui no último capítulo do livro, né, e um pouquinho sobre a vida do Bonhoeffer, para você que não sabe, ele era um pastor luterano que viveu no tempo do regime nazista. Então, Bonhoeffer era um opositor ao regime. Era alguém que estava literalmente militando contra um governo opressor. E isso lhe custou a vida. E estamos aqui em 2025 livres. Podemos pregar o evangelho, viver uma vida santa, e parece que essas coisas ainda não encaixam na nossa vida, porque foi vendido para a gente um pacote de ser crente é uma vida de extraordinário sempre. A gente sempre precisa de um mover para se animar, a gente sempre precisa de algo muito, caramba, Deus está aqui. Irmão, Deus está aqui, Deus está na tua casa quando você é vacilão com o seu filho. Deus está aqui e Deus está nos vendo todos os dias, quando a gente erra no caráter. Mas será que o tipo de vida que a gente tem vivido coopera para que a gente seja corpo de Cristo de verdade? Valorize o sacrifício de Jesus? Relendo esse capítulo, eu fiquei muito impressionado como o Bonhoeffer ele valoriza a ceia do Senhor. E o que me fez pensar o quanto os cristãos de hoje estão nem aí para a ceia. Tem gente que falta a ceia como se fosse apertar a mão de alguém, gente. Isso me assusta, velho. Pô, você não veio na ceia? Eu cheguei tarde em casa, não deu para ir. Ô irmão, você não estava na ceia? Eu estou muito cansado. Desgraçado. Jesus morreu por você, irmão. A palavra desgraçado quer dizer sem a graça. Tá? Não é uma ofensa pessoal. Sem a graça. Quem vive sem a graça? Aqueles que não valorizam o sacrifício de Cristo. Se eu tenho a graça, eu olho para o sacrifício de Cristo e valorizo. Se a Bíblia vai dizer que a ceia do Senhor me dá saúde, impede que eu fique doente, se eu não sei e não entendo a ceia, eu estou doente. E Paulo diz em 1 Coríntios 11, é por isso que muitos de vós estão doentes e morrem. Mas tem um monte de gente que não está ligando para isso, gente. E aí a pergunta é, onde está a sua consciência de cristão? Porque o livro ele vai tratar sobre comunhão. O assunto confissão, o assunto ceia, é para chegar na finalidade da perfeita comunhão que só podemos ter em Cristo. Isso quer dizer o quê? Ou a gente valoriza o que Jesus fez por nós,
ou nós não somos cristãos, irmãos. Nós estamos buscando uma vida que nos agrade. Ah, mas como você está falando isso? É normal de ver. Se não tem o hino que a pessoa não gosta, ela não canta. Simples assim, velho. Aí você acha que isso é se identificar com a obra de Cristo? Não, não é, meu irmão. Nós somos aqueles que temos uma liberdade que é um privilégio hoje, irmãos. Eu li um testemunho essa semana, ainda não comecei a pregar. Eu li um testemunho essa semana que me chocou e me marcou muito. Um pastor, plantador de igrejas no Irã, foi sequestrado por um grupo de 20 muçulmanos. E obviamente ele não sabia o porquê. E naquele trajeto ali de 30 minutos, sendo sequestrado, ele pensou, vou perder minha vida pela causa de Cristo, e está tudo bem. E quando tiraram o capuz da cabeça dele, ele estava numa casa com mais ou menos umas 7 famílias completas de muçulmanos, que passando pelaquele jejum de Ramadã, dentro da mesquita, no monte do templo, Jesus se mostrou para eles. E eles tiveram o coração convertidos a Jesus. E automaticamente começaram a ler, assim como eles chamam, o livro da lei. E quando chegou no texto de Lucas 22, da ceia do Senhor, e a promessa de Jesus que ele voltaria para cear com os seus, eles começaram a chorar e clamar, nós precisamos cear, porque queremos comunhão com Jesus. Ô irmão, pelo amor de Deus, cara. Vamos lá, gente. A gente está brincando demais. E aquele pastor não teve outra coisa o que fazer. Abriu a escritura, leu o texto, chorou com eles, pegou vinho e pegou pão e tiveram comunhão com Jesus. E eles foram tocados pelo Espírito Santo imediatamente. Por que eu estou falando isso tudo, irmão? De uma maneira até dura, porque a comunhão é um assunto caro para o cristianismo, irmão. A comunhão não é uma boa ideia que a cristã Zelo teve, e a gente fica falando, comunhão, comunhão, relacionamento de aliança, irmão, tem que estar em comunhão. É Cristo que fez isso, irmão. Cristo é o cabeça de um corpo que tem muitos membros. Se você não se porta como membro, você não vai ter comunhão. E se portar como membro é ter compromisso com uma casa espiritual. Isso vai mexer com a sua vontade, com o seu gosto, com a sua agenda. Mas a gente ainda não entendeu isso, cara. E aí, o dia de terça, a igreja caseira, vai chover, desmarca. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém desmarca nada por causa de futebol, velho. Casa de resenha, tá aí, ó. Todo empolgado com a camisa do Flamengo, miséria. Oh. E aí, qual é a minha crise? Porque o Bigode não é desses. Se ele vibra mais para o Flamengo e aqui ele não faz, ele não é íntegro. A vida dele é falsa. Se você está dando mais para alguém, para as coisas que você ama, e aqui você, diante do seu Senhor, o Deus da comunhão, não faz mais, você não é íntegro. Nessa manhã, nesse domingo, você precisa rever seu cristianismo. Bonhoeffer vai dizer que a comunhão, ela não existe sem a confissão de pecados. E ele vai explicar o porquê. Porque somente quando o homem se apresenta como pecador diante do irmão, é que a graça de Cristo pode operar.
Então, o que isso representa, irmãos? A confissão de pecados, ela faz com que um elo que foi quebrado por causa do seu pecado seja reatado no corpo novamente. Mas ok, vamos pensar sobre isso. Você não pode então, de repente passou pela sua cabeça, mas se eu confessar a Deus, você deve confessar a Deus. E nós vamos ler um texto agora sobre isso. Abre comigo aí 1 de João, capítulo 1. A confissão é uma obra que nos lembra que estamos sendo redimidos, irmãos. Por isso precisamos confessar pecados. Mas eu não gosto, mas isso é chato. Irmão, isso tudo é problema seu. Não tem o que fazer. Não é legal, não é gostoso, não é bonito chegar para alguém, eu vacilei, preciso que você acolha aqui o meu pecado, e essa pessoa te exortar, irmão, isso foi ruim mesmo, é pecado, mas deixa eu orar aqui contigo, a graça de Deus disponível. Mas por que isso é importante? Porque isso está mexendo com o nosso ego. Porque a ação do pecado, ela é tão somente para nos deixar isolados no corpo de Cristo. Bonhoeffer vai falar sobre isso. O pecado é um agente que nos isola. Quem já passou por isso aqui? Você peca, fica sem graça, não fala com ninguém, não toma ceia com medo, e aí tu vai ficando com medo, vai sumindo. Cadê o irmão? Pô, sumiu, eu tô aqui, E, gente, o que está acontecendo? Estava 2 meses atrás ali empolgado. O pecado isolando o membro. Como resolve isso? 1 de João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então o apóstolo João está falando que todo ser humano, seja ele num processo de regeneração, redenção ou não, é um pecador. O primeiro caminho para alcançarmos redenção no corpo é admitir que somos pecadores. E esse texto é uma lembrança sobre isso. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Então somos pecadores. Mas somos detentores da graça de Deus, irmão. E o problema do pecado já foi resolvido. Essa é uma questão muito difícil para alguns cristãos que não entendem que a justificação feita por Cristo é uma obra única e não precisa ser feita novamente. Se você peca, o que você tem que fazer agora? Versículo 9. Anda para frente aí comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Entender que somos pecadores e levar aquilo que fere a santidade de Deus diante dele. Uma das coisas que nós precisamos aprender a lidar é: Deus não se choca com a nossa carnalidade, tá, irmãos? Às vezes, muitas pessoas não querem confessar pecado, e eu estou falando isso como um pastor que toda hora está resolvendo treta de pecado. Que as pessoas têm medo de levar a Deus. Mas eu chateei a Deus. Sim. Todo pecado é ofensa contra a santidade de Deus. Mas o texto que nós lemos aqui ele é fiel e justo. Então, nós precisamos ter convicção que somos pecadores porque temos alguém fiel a nosso favor. E ao pecarmos, nós podemos chegar diante de Deus. Então, nós estamos falando sobre
confessar pecados a Deus. E uma segunda instância, confessar pecados uns aos outros. Tiago 5,16, você não precisa abrir. Vai dizer assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. O ato de confessar o pecado para alguém, para algum irmão, não é qualquer pessoa. Deixa eu te lembrar aqui, não é o seu amigo do trabalho, não é o seu brother, sua sister, é para um irmão do corpo de Cristo. É para quem tem comunhão com Jesus. Quando você faz isso e um ora pelo outro, o que acontece? Vem graça de Deus e cura aquilo que o pecado fez dentro de você. Então nós confessamos o nosso pecado a Deus e confessamos uns aos outros. Mas parece que essa é uma prática que a gente tem assim um certo nojo, porque isso sempre vai expor quem nós somos. E para o Bonhoeffer aqui, a confissão uns para os outros não é apenas uma questão psicológica ou de moral, mas é um ato espiritual que envolve uma remoção e uma devolução ao corpo. O pecado quebra a aliança e a confissão une de novo. Isso é espiritual, irmãos. E você e eu, por conta própria, não vamos conseguir fazer isso pelos nossos méritos. Nós precisamos da graça de Deus e obedecer às Escrituras. Amém, meu irmão? Você entende que, por mais difícil que o assunto seja, e é difícil, principalmente num tempo onde não se fala mais de pecado, as igrejas só se falam, pô, não, você vai ser vencedor. Não vai, irmão. Não vai, esquece isso. Esquece vencer. Você vai vencer se ralar muito, vai crescer no trabalho, vai trabalhar cada vez mais, e isso é justo, é honesto, trabalha mesmo, estuda mesmo, tem a gana para alçar novos lugares. Mas essa vitória prometida pela igreja evangélica brasileira não tem a ver com a vitória de Cristo. Porque Jesus não nos prometeu uma vida assim, irmãos. Jesus nos prometeu que nós teríamos uma vida difícil, cheia de aflições. E aí o pedido que ele nos faz é: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse eu venci o mundo é uma garantia de que toda a nossa vida de segunda a segunda, mesmo tendo sofrimento, tendo dores, desajuste, acontecendo o que nós não queremos, nós vamos triunfar, porque Cristo venceu. Não tem a ver com os nossos méritos. Não tem a ver com o meu ministério. Quer conhecer um cristão de verdade? Hoje, em qualquer igreja evangélica, retira dele os afazeres. Você vai saber se ele é cristão ou não. Porque a maioria dos cristãos hoje, principalmente os que vêm de lugares com muita atividade, quando você fala para ele: irmão, fica um tempinho quietinho aqui. Mas vou fazer o quê? Ora, cuida da sua família. Pô, mas só isso? Irmão, se você conseguir fazer isso bem, você é um dos melhores cristãos do mundo. Está entendendo? Mas por que esse elo com atividade, Juan? Porque a atividade, na maioria das vezes na igreja, ela está ocupando um lugar de devoção. Você se enche de trabalho, você gosta de trabalhar e servir ao Senhor, isso não é um problema, não é um pecado, não me interprete mal, mas você não está vivendo por coisas essenciais. O cristão, ele vive uma vida ao contrário. Ele constrói uma base aonde é a vida de oração, é a vida dentro de casa que vai qualificar ele servir.
E se toda a igreja fizer isso, a gente acaba com o ativismo no Brasil, irmão. Porque muitas pessoas chegam com essa gana. Eu quero fazer, eu fazia isso, isso, isso. Pô, vamos orar, irmão. Vem para o turno de oração. Pô, vem para a EBD. Irmão, se a EBD, a nossa EBD aqui, graças a Deus, ela tem um nível muito bom, irmão. Tem seminário aí que não ensina o que a gente ensina. Se a EBD, que faz parte de um currículo cristão, de formar a fé basilar, o nego não está vindo, meu irmão. Quiçá orar. Aí você entende que a gente precisa fazer um caminho de volta? Você entende que nós precisamos nos envolver com coisas essenciais? Que o problema, muitas das vezes, do nosso desânimo, do seu desânimo, não tem a ver com a igreja, tem a ver com como você está vivendo, tem a ver com como você enxerga a obra de Cristo na sua vida e não corresponde da maneira correta? Que se todo cristão corresponder às disciplinas espirituais, orar, jejuar, estar diante de Deus ali lendo as Escrituras, ele pode passar a guerra que for, ele vai se manter firme, porque existe uma palavra que está calçando o coração dele. A oração está nutrindo ele espiritualmente. O problema é o contrário. Nós gostamos de vir para o turno de oração por sensações. Nós gostamos do turno de oração porque nós queremos que alguém ore por nós. Não é isso, irmão, pelo amor de Deus. E por isso que os cultos de orações estão cada vez mais vazios. E por isso que os turnos de orações não têm oração. Porque as pessoas estão vazias, mas estão cheias de si mesmo. A confissão de pecado é uma guerra contra o nosso eu, irmão. Porque ao confessar pecado, ao procurar alguém, a ter comunhão com o irmão, você abre a sua vida. E esse é um problema, porque muitos de nós não queremos viver assim. Mas eu estou aqui para te lembrar, para te avisar, para escrever um outdoor nessa parede aqui. Sem comunhão não existe cristianismo. Sem abrir a vida para alguém não existe cristianismo. Quer me conhecer? Outro dia eu repreendi um jovem aqui na igreja. Ah, não sei porque é lá, porque você é meu amigo. Eu falei, não, você não é meu amigo, irmão. Você nunca frequentou minha casa, pô. Como é que você é meu amigo? Você não sabe como é que eu sou dentro de casa, pô. Aqui é mole performar, irmão. Ter retórica é tranquilo. Eu posso falar um monte de coisa para ganhar o coração de vocês aqui. Vocês vão... Caraca, pastor brilhou hoje. É fácil fazer isso, irmão. E eu sei fazer. Mas por um compromisso com as Escrituras, a gente não faz isso. Amigos são aqueles que estão próximos, conhecem as nossas falhas de perto, irmão. Conhecem o nosso caráter ali, ó, na linha limite. A ponto de quando a gente começa a mudar, alguém chega e fala, ó, calma, esse caminho vai te derrubar. Porque conhece, isso é amizade. A gente está confundindo as coisas dentro da igreja. A comunhão é para nos fazer mais parecido com Cristo. A confissão é para desnudar nosso coração, para fazer conhecido quem é o Juan, quem é o Yuri, quem é o Mateus, quem é a Vanessa. E a melhor coisa disso tudo, sabe qual é? A gente não precisa se importar com o que o irmão é. Só que para isso, você vai ter que desconstruir o ego que você formou. E aqui eu queria indicar um livro muito bom, Ego Transformado, do Tim Keller. É um livretinho. Irmão, tu senta no banheiro, tu lê o livro. É, porque é muito curto, irmão. Só que é um livro, se você deixar,
ele vai mexer tão intimamente com você que você não vai ter coragem de permanecer o mesmo. O Senhor quer tratar o nosso caráter, irmão. O Senhor quer nos levar a uma vida íntegra, irmãos. O Senhor deseja que os membros dessa casa sejam uma coisa só, íntegros diante dele. O Senhor está requerendo de nós que a nossa performance aqui, no dia de domingo, diante dos louvores, seja a mesma, cuidando da esposa, dos filhos, cuidando da casa, quando a ira vem, quando você não tem dinheiro para pagar a conta. E aí quem é você diante dessas questões? Você se isola ou procura o corpo de Cristo? E aqui eu quero te aconselhar, irmão. Procure o corpo de Cristo. A vida em Deus liberada no corpo de Cristo. Amém, irmão? Você consegue entender isso? Você consegue entender que se você está numa rota contrária a isso, você não está vivendo o que a Bíblia propõe? E hoje é um bom dia para você retomar e fazer algo por você que só você pode fazer? Confessar o irmão é confessar diante de Cristo, porque Cristo atua por meio da comunidade. Quem confessa diante do irmão experimenta de forma concreta o perdão proclamado por Cristo na cruz. Só quem confessa. Que o Espírito Santo nos ajude, irmão, nessa tarefa. De ao pecarmos, não nos isolarmos. Estarmos diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Com os nossos corações quebrados, mas dispostos a ser reconstruídos pela graça e pelo favor do Senhor. Salmo 32, versículo 3, vai falar algo muito interessante que a gente precisa observar. E ainda tem a ver com essa questão da confissão dos pecados. O salmista diz aqui no versículo 3, enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. O pecado adoece a nossa vida, irmão. O pecado nos coloca numa condição oposta à redenção de Cristo em nós. Enquanto a redenção nos leva pelo caminho de santificação através do Espírito Santo, o pecado ele nos leva de volta para o lugar que estávamos mortos. Enquanto eu me recusei a confessar, o meu corpo definhava. Provérbios 28, 13 vai dizer, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, todas as vezes que fizermos o caminho difícil de confessar pecados, há misericórdia liberada de Deus para nós, irmãos. Por isso que nós não podemos nos opor a confessar pecados, amém? Você está entendendo, irmão? Isso é sério, isso tem a ver com a sua vida espiritual, irmão. Tem a ver com a sua saúde, cara. A ceia do Senhor. Bonhoeffer vai trazer uma ideia de que a ceia do Senhor é o retrato exato da redenção em Cristo. Homens e mulheres que não aceitam mais a viver como antes. Por quê? Porque existe uma mesa de comunhão liberada diante do Senhor. E aqui, para melhorar a nossa compreensão sobre a ceia do Senhor, a gente fala muito sobre o sentido da ceia aqui,
Mas a ceia do Senhor, meus irmãos, definitivamente não é um pedaço de pão e um pouquinho de vinho ou suco de uva, que na maioria das suas vezes é ruim o suco, azedo. A ceia do Senhor é um acesso à comunhão que nós havíamos perdido. Você consegue pensar que Cristo, ele ceiou, inclusive com um inimigo na mesa? Ele fez isso com Judas sentado na mesa, irmão. Porque a ceia do Senhor não se trata da justificação que já foi feita. Os justos vão se justificar mais. Os limpos vão se limpar mais. Mas a ceia do Senhor é um acesso à graça de Deus liberada. Quando nós comemos do pão e bebemos do suco, nós estamos provando da presença de Deus através do Espírito Santo, naquela comunhão. Nós não cremos que Jesus se faz presente pessoalmente como a Igreja Católica. Eles acreditam que o pão é a carne de Cristo. Se todo mundo fosse morder um pedaço de pão, fosse a carne de Cristo, irmão, o mundo estava salvo. Imagina a quantidade de cristão católico que já comeu hóstia. Acabou o problema de santidade, acabou tudo, irmão. Mas não. A ceia, ela precisa nos lembrar. Para Bonhoeffer, não é um rito isolado, mas o ápice da comunhão dos santos. Olha aqui, meus irmãos. Não é um rito isolado, mas é o ápice da comunhão. O que é o suprassumo da comunhão? Eu na casa do irmão fazendo churrasco? Não. Ceia diante do corpo de Cristo. Isso é o ponto, é o auge da igreja cristã. E aqui eu quero que, se você até o dia de hoje não está entendendo e valorizando o que é a ceia do Senhor, está um convite. Nunca mais na sua vida, em toda a sua vida, irmão, falte uma reunião de ceia. Porque ali você tem oportunidade real de experimentar redenção física no corpo de Cristo. Mas eu estou cansado. Irmão, problema do seu cansaço, irmão. Você não está cansado quando vai para o rolê, quando vai para a praia, quando vai para qualquer lugar. Essa não é uma palavra, irmão, para mexer com o seu coração de maneira, quando acabar aqui, a gente orar, fazer um mover. Não tem interesse nisso. Minha proposta aqui é mexer com a sua mente. E se você melhorar 10%, e se eu melhorar 10%, a gente está ganhando. Se a gente olhar para a ceia de maneira diferente, na próxima reunião, a gente já está ganhando. Porque a gente está valorizando a obra de Cristo. Você está entendendo? Que isso não é algo banal. Então, 1 Coríntios 11, 23 ao 26 vai dizer assim, não precisa abrir. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão. Irmão, Jesus acabou de ser traído. Vamos fazer o quê? Vamos cear. E às vezes, tipo assim, não vou cear porque eu estou chateado com o irmão. Meu Deus do céu! Me ajuda, Yuri. Faz alguma coisa, cara. Isso é culpa do Yuri, gente. Você entende que não existe nada que a Escritura diz que faça a gente ficar fora do corpo de Cristo? Que qualquer motivo que a gente colocar, ele vai ser injusto diante do benefício do que é a ceia. Jesus foi traído e ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e diz: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Faça isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou um cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada no meu sangue.
façam isto em memória de mim. Sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desses cálices, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A ceia, ela além de promover a comunhão dos irmãos, restaurar a gente espiritualmente, ela tem um emprego escatológico, que todas as vezes que a gente ceiar, a gente precisa anunciar Cristo. Por isso que a ceia, ela não pode ser um momento de, não, vamos comer o pão, e aí vira uma bagunça. Meu Deus! Precisamos anunciar o Cristo, comendo e bebendo. Então o que a gente faz, Juan? Eu comi do pão e bebi do cálice, eu vou chamar um irmão, essa semana, fazendo o meu devocional, eu experimentei de Jesus, porque ele confrontou meu pecado. E aí o outro, caramba, Deus falou comigo em outro texto, isso. Aí um outro que está mal vai abrir o coração. Irmão, a minha semana foi terrível. E aí o corpo faz o quê? O que diz em 1 Coríntios 10 lá, todos se voltam para o membro que está machucado e ora, intercede e a graça de Deus alcança. Isso é ceia do Senhor, irmãos. Isso é a ceia do Senhor. É o lugar onde homens e mulheres quebrados podem estar. É o lugar onde gente que não é entendida pelo mundo pode estar. É o lugar onde o autista que não é compreendido, ele pode estar na ceia. E toda sorte de neurotípico e de coisas que tem aparecido aí, a ceia do Senhor nos faz iguais. Os ansiosos estão ali, os preocupados estão ali, os atribulados de coração estão ali. E o que pode acontecer? Graça, cura de Deus. Então, em nome de Jesus, 23 de novembro, não despreze a ceia do Senhor, irmão. Não despreze a ceia do Senhor, irmão. Troque qualquer compromisso que você tenha, mas esteja na reunião de ceia. Abra seu coração, faça aquilo que você precisa fazer, que a graça de Deus vai estar disponível. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Quem come do pão e bebe do cálice, o quê? Indignamente. É pecado, ele é culpado de pecar contra o corpo. E o que é beber indignamente? Vai dizer aqui. Portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber o cálice. Pois se comem o pão e bebem o cálice sem honrar o corpo de Cristo, se comem o pão ou bebem o cálice sem honrar o corpo de Cristo, falou do seu pecado? Falou do meu pecado? Deixar de cear não tem a ver com isso, irmão. O que é indignidade aqui para o apóstolo Paulo? Examinem-se antes de comer o pão e beber o cálice. Pois se comem ou bebem o cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. E o que é essa desonra contra o corpo de Cristo? Tem a ver com o que Paulo fala antes, desde o verso 1 do capítulo 11. Não esperar o irmão, ter segregação dentro da igreja, ter grupinhos que desfazem um dos outros. E aí Paulo está falando o que tem que acontecer aqui. Sonda o coração. Quem? Todo mundo. Todo mundo. E olhar, eu estou errado. Eu me desfiz do meu irmão. Ai, mas aí o que eu faço? Irmão, eu me desfiz de você. Eu quero te pedir perdão. E aí o irmão vai orar por você, vai aceitar, vai ficar chateado, vai chorar, mas vai vir graça de Deus.
A finalidade aqui é a graça e a misericórdia de Deus liberado. Nunca é sobre você, irmão, tá? Ah, mas eu estou muito chateado. O que Jesus passou é maior do que você passou. Sempre pensa assim. Nunca coloca o seu pecado, a sua chateação, no nível que não possa ser resolvido. Sempre pode. Sempre tem graça disponível para isso. E aí, quando a gente se examina, a gente não peca mais contra o corpo. Porque o nosso cuidado não é a mais sobre, será que eu estou com condição de pecar hoje? E aí fica aquela reunião fúnebre de ceia, todo mundo tenso assim, ó. Irmão, a ceia do Senhor é uma celebração. A gente precisa virar o jogo nisso, irmão. A ceia do Senhor é um lugar que a gente tem que estar vibrante, vir com o coração aquecido. Não é um lugar para ficar chorando desesperadamente, mas é para dar graças a Deus e glórias ao Senhor, porque Ele morreu, ressuscitou, nos colocou num corpo. E nada e nem ninguém pode nos separar. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. E como isso acontece? Quando eu não confesso o meu pecado. A Bíblia está falando que o Senhor vai nos julgar. E aqui vai um outro conselho. Queira ser julgado, apacentado por um irmão e não pelo Senhor, irmão. Porque você nunca sabe o peso da mão de Deus sobre a sua vida. E eu quero te lembrar que Deus faz isso. Ele é Pai. Ele fala que Ele disciplina os seus filhos que amam. Ele mesmo pode te ferir, te fazer sofrer, para te disciplinar. E Ele mesmo vai trazer a cura depois. O que a gente aprende com isso, meus irmãos? Não há mesa do Senhor sem reconciliação. Não existe a possibilidade de cearmos diante de Deus, da igreja, sem nos reconciliarmos com alguém. Se eu tenho uma causa, se eu tenho alguém que eu tenho que me resolver, é obrigação resolver. Ah, mas você não sabe da minha história. Mais uma vez, irmão. É menos sobre você, mais do que você pensa. Na hora que você focar os seus olhos na graça liberada por Deus, isso acaba. E quando você praticar, porque é assim, aqui, por causa dessa cultura de pedir perdão, de Mateus 18, muita gente chega, né, assustada. Pô, vou ter que pedir perdão, vai. Faz a primeira vez, aprende, a segunda, atira de letra, irmão. Aí depois faz até errado. Aí precisa de alguém, não, irmão, você fez errado, vamos consertar aqui. Eu estou sendo otimista. Mas o ponto é, isso não é uma moda, irmão. Nós estamos lendo a Bíblia aqui. Não podemos ceiar sem a reconciliação no corpo. Porque o papel da ceia é essa. Nos lembrar que estamos ligados a um corpo que tem um cabeça, que é Jesus Cristo, e nele nós podemos experimentar graça, cura, favor. A confissão e o perdão mútuo abrem o caminho para a verdadeira alegria da ceia. Às vezes nos falta alegria, nos falta motivo para celebrar, porque nós não estamos confessando pecados e nem perdoando ninguém. E aí o nosso coração está pesado. Por causa de quê? Do pecado que nos isola. A ceia não é um prêmio para o bom comportamento do cristão. Que você passa o mês inteiro no dia da ceia, graças a Deus, cheguei vencedor hoje aqui. E aí tu ceia assim, nossa, reabastecido para um mês. Não, irmão, não é isso não, queridos. O que vai te reabastecer todos os dias é orar e ler a Bíblia. Todos os dias. Ah, mas eu não consigo orar. Dá teu jeito, irmão.
ora todos os dias, 1 minuto, mas ora. A gente criou, né? A internet, ela começou a vender tantas propostas de coisas perfeitas. Devocional não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Uma vida de santidade, como ser santo, não sei o que. E as pessoas começam a ter medo de orar. Porque elas falam, não, mas eu não consigo orar muito tempo. Quem te disse que você tem que orar muito tempo, irmão? Nessa vida maluca que a gente vive, de CLT, de acordar cedo, de pegar ônibus, de chegar em casa quase capotando de tanto sono. E aí que você tem que fazer o quê? Ora tomando café, ora dentro do ônibus, ora dentro do metrô, ora dentro do trem. E ora e dorme, e se esquece do que orou, volta para a oração. Jesus abençoa a Deus. Mas ora, não deixa de orar. E não deixa de ler a Bíblia. Irmão, se você pegar ônibus todos os dias, aqueles que pegam ônibus todos os dias, pegam, né? Transporte público, essa bênção, você sempre vai ver alguém lendo um livro, ouvindo alguma coisa, ou concentradinho ali, ó. Essa pessoa pode estar orando, essa pessoa pode estar lendo a Bíblia ali, ó, no próprio celular. E com o tempinho que tem de 20 minutos pedindo, Senhor, guarda meu coração, Senhor. Guarda meu coração desse mundo mal. Me fortaleça, Senhor. Não deixe eu fraquejar. Eu preciso do seu Espírito para isso. Abra comigo Romanos 6, por favor, para a gente encerrar. Recapitulando, nós falamos sobre a confissão de pecados e a ceia do Senhor. Nós precisamos tanto de um, tanto do outro. Isso é um exercício prático. Confessar pecado não é algo que a gente vai espiritualizar para orar e pedir ao Senhor ajuda. Deixa eu orar aqui ao Senhor para saber se é a vontade dEle, se eu preciso perdoar, eu preciso confessar o pecado. Não precisa não, irmão. Vai direto no irmão e faz isso. Mas eu não sei fazer isso. Chama alguém para ficar junto contigo. Mas chama alguém que é um crente. Um crente que vai mediar isso. Que não vai colocar o coleguismo no lado. Que vai ouvir as partes e vai falar, irmão, ó, isso aqui é isso, isso aqui é isso. A Bíblia diz assim, vamos orar. Aí você acata aquilo como graça de Deus, porque o Cristo que está no irmão está falando. E tu vai falar amém. E aí a graça de Deus vem e muda o cenário. Romanos 6, verso 5. Abra comigo aí, por favor. Esse texto tem muito a ver com uma confiança inabalável que nós precisamos colocar na obra de Cristo Jesus, irmão. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmão, se a nossa questão nessa manhã é pecado, a graça de Deus liberada para a gente ser perdoado.
Nós não podemos nos trancar na prisão que o pecado faz em nós. Nós precisamos crer. O que Paulo escreveu aqui aos Romanos é uma garantia. Assim como ele morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. E a morte não tem mais poder. Quem leu Apocalipse 21 aqui hoje? Yuri. É um dos textos que eu mais amo, irmão. Porque ele é uma garantia de que não haverá mais dor. Não haverá mais morte. Porque a cidade de Deus está descendo. Nós precisamos nos debruçar nessa confiança. Nossos pecados, os problemas deles foram resolvidos.